Como manter sua conta sempre no verde? Ou seja, como o seu saldo financeiro está sempre lá no positivo. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Eu quero deixar para vocês aqui 5 dicas. E se você seguir esse passo a passo, você vai ver que a sua vida financeira vai mudar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta aí ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aqui no canal, tá? Já considera aí deixar o seu like. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo aí. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor para você, considera também se inscrever, deixar o seu like, que é muito importante. Então vamos lá. Hoje eu quero deixar para vocês aqui 5 dicas que pode mudar a sua vida financeira, que pode fazer com que o seu saldo sempre esteja no positivo, que a sua conta bancária sempre esteja no verde, vamos dizer assim. E qual seria essa primeira dica? E é uma que eu sempre falo aqui no canal para vocês. A primeira dica é: invista no mínimo 10% do seu salário. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, um clichê, que você precisa fazer isso todos os meses. No mínimo 10% do seu salário você precisa pegar esse valor e investir em algum ativo. Se você está começando agora no mundo do investimento, não tem muito conhecimento, tem os investimentos mais simples, aí um CDB, você pode investir no LCI, no LCA. Depois, com o tempo que você for pegando mais habilidade, mais conhecimento, você tem lá o Tesouro Direto, você tem renda variável, você tem fundos imobiliários, você tem ações. Mas se você está começando agora, eu diria que era mais viável a gente começar pelo mais simples. E o que tem menos risco também, que seria a renda fixa, que é o que eu falei, CDB, LCI, LCA. Então essa é a primeira dica, você precisa investir 10% daquilo que você ganha todos os meses. Qual seria a segunda dica para que você possa alcançar a liberdade financeira, para que a sua conta possa estar sempre no verde? A segunda dica é: viva um degrau abaixo daquilo que você pode. Eu sei que muitas vezes a gente tem um salário X, vamos dizer, eu vou dar um exemplo aí, a gente tem um salário, vamos dizer, de 3 mil reais, e geralmente as pessoas gastam todo o seu salário dentro do mês. Eles pagam suas contas, faz aquilo que é necessário, compram algumas coisas, né? E no final de tudo não sobra nada. Às vezes não sobra nem esses 10% que eu estou comentando aí que você precisa fazer todos os meses de investimento. Às vezes não sobra nem isso. E por que eu digo que essa dica é muito importante, viver um degrau abaixo? Porque quando você vive um degrau abaixo daquilo que você pode, você vai fazer uma autoanálise também, vai ver que existem algumas coisas que você queria ter naquele momento, ou que você queria comprar, que você julga necessário naquele momento, mas que você entende que se você fizer aquilo naquele momento, não vai te sobrar nada, você vai fechar o mês sem nenhum dinheiro na conta, vamos dizer assim, sem nenhum real no bolso, sem sobrar nada para vocês. Eu vou dar um exemplo aí de uma coisa que eu tenho vontade de fazer e no momento não posso. Quer dizer, eu até posso fazer, mas eu sei que se eu fizer isso agora, o que acontece? Eu não vou conseguir mais manter esse investimento todos os meses, e no mínimo 10%, ou quem sabe mais. E eu peço para vocês também, coloca aí nos comentários aí também, alguma coisa que você tem vontade de fazer, mas você está deixando um pouco de lado, porque se você fizer isso, você vai ficar meio que no aperto, né? Não vai sobrar nada para vocês. No meu caso, o que seria? Eu queria poder pagar hoje um plano de saúde, não só para mim, né? Mas para toda a minha família. São 5 pessoas no total. Dá para me fazer isso hoje? Dá. Se eu quiser fazer isso hoje, eu consigo fazer, mas o que vai acarretar eu fazer isso? Se eu fizer isso hoje, se eu fizer esse plano de saúde, se eu pagar para toda a minha família, não vai me sobrar nada. Eu vou conseguir pagar as minhas contas e mais esse plano de saúde familiar, vou conseguir pagar tranquilamente, mas no final do mês não vai me sobrar nada. Então eu vou passar toda a minha vida trabalhando, pegando meu salário, pagando, e no final do mês nada, não sobra nada, não sobra nada. E como eu já entrei nesse mundo de investimento, já entendi como funciona, já aprendi várias coisas sobre educação financeira, eu entendo que é necessário todos os meses eu fazer o meu investimento. É necessário todos os meses eu investir lá meus 10%, ou 15%, ou 20%. Então se eu fizer isso hoje,
eu não conseguiria mais fazer essa parte, que é a primeira dica, de investir no mínimo 10%. Então, se você também está passando por isso, se tem algo aí que você queria poder comprar ou fazer e você está deixando de lado para poder investir todos os meses, deixa aí nos comentários aí. Eu sei que cada caso é um caso, né? Tem gente às vezes que quer trocar o carro, né? Já está com o carro lá há mais de 15 anos de uso, 10 anos, e quer trocar, mas entende que se fizer a troca naquele momento, ele vai deixar de investir, porque ele vai precisar tirar o valor do investimento para pagar um financiamento. Então são coisas que a gente tem que avaliar, e se a gente conseguir viver esse degrau abaixo, a gente vai conseguir ter uma sobra maior de salário, e a gente vai conseguir investir talvez até mais que esses 10%. Então essa seria a segunda dica, viver um degrau abaixo. Deixar em muitos momentos de ter algumas coisas que às vezes a gente quer, pensando no futuro, né? Deixando de ter naquele momento atual, mas para que no futuro a gente tenha uma renda que vai ser gerada por aquilo que você aplica todos os meses, e no futuro aquilo vai te gerar um bom retorno. Aí você vai conseguir fazer aquilo que você tinha planejado para aquele momento. Você não fez naquele momento, mas no futuro você vai ter uma condição bem melhor. E qual seria a terceira dica agora, não menos importante? Faça um levantamento de todos os seus gastos fixos. E o que seria, né, gastos fixos? São gastos que a gente não tem como mudar, não tem como tirar, todos os meses eles vão estar lá. Então você precisa fazer um levantamento, ver quanto você tem que pagar todo mês. Eu diria como exemplo assim, um gasto fixo. É uma conta de energia que você tem que pagar, é um aluguel que você paga, se for o seu caso, é a alimentação que você tem que comprar todos os meses, é uma conta de telefone que você tem que pagar todos os meses, coisas desse tipo que você não vai ter como tirar, todos os meses ela vai estar lá aparecendo lá nos seus gastos. Então você precisa fazer um levantamento de todos esses gastos fixos e ver quanto deu lá aquele valor, porque aquele valor vai ser fixo, todos os meses aquele valor vai aparecer lá na sua conta. Porque se você souber quanto é o seu gasto fixo, fica mais fácil você aplicar também na sua vida a regra número 2, que é viver um degrau abaixo. Se você sabe quanto todo mês vai ter que sair da sua conta lá para você pagar aquelas dívidas que são fixas, fica bem mais fácil você organizar a sua vida financeira. Porque se você não souber quanto é que você tem de gasto fixo todos os meses, você fica meio que sem saber para onde ir. Às vezes você compra demais porque não sabe quanto está devendo e no final das contas vê que acumulou muitas dívidas, às vezes não deu para pagar, começa a ficar meio que no aperto. Então essa terceira dica seria isso. Faça esse levantamento de todos os seus gastos fixos. E depois que você fizer isso, você vai entrar na dica número 4, que é tão importante quanto as outras. E no final eu quero deixar para vocês aqui a quinta dica, eu peço que vocês fiquem até o final, que essa quinta dica é a mais importante de todas. É essa quinta dica que vai fazer com que a sua liberdade financeira ela chegue no momento mais rápido ou mais devagar, vai depender muito de você. Então qual seria a quarta dica? A quarta dica é relacionada a cartão de crédito. É uma coisa boa cartão de crédito para quem sabe usar, para quem já está com a vida organizada. Mas nessa quarta dica eu quero dizer para você assim, ó, não utilize cartão de crédito enquanto você não tiver aplicado na sua vida a dica número 2 e a dica número 3. A dica número 2, viver um degrau abaixo daquilo que você pode, ou seja, você pode viver naquele degrau, mas você decidiu viver um degrau abaixo para poder sobrar algum dinheiro para você e você fazer os seus investimentos. Na terceira dica, que seria você fazer esse levantamento dos seus gastos fixos. Então, quando você entender isso, que você precisa viver um degrau abaixo, quando você fizer o levantamento de todos os seus gastos fixos, que é a dica número 3, aí você entra na número 4, que é não utilize o cartão de crédito enquanto você não aplicar a dica 2 e 3. E por que isso? O cartão de crédito é algo muito bom, né? A gente consegue às vezes fazer tudo nele, né? A gente consegue fazer nossa compra do mês nele, a gente consegue pagar, vamos dizer assim, uma conta de telefone, a gente consegue pagar uma conta de energia, uma conta de água. Hoje em dia está tudo tão automatizado que a gente consegue fazer praticamente todos os nossos pagamentos, quase todos os nossos pagamentos no cartão de crédito. E às vezes a gente faz isso sem pagar juros nenhum, né? A gente tem uma certa, vamos dizer assim, facilidade de pagar e de jogar aquilo, né, dentro do cartão para ficar até mais fácil para quando chega a fatura, né, e a gente controlar também.
a gente saber exatamente quanto a gente está devendo e a gente faz o pagamento geralmente num lugar só. Mas por que eu digo que você não deve usar o cartão de crédito enquanto você não aplicar na sua vida a dica 2 e a 3? Porque se você não fizer isso, se você não aplicar a dica 2, que é viver um degrau abaixo, e a dica 3, que é fazer o levantamento de todos os seus gastos fixos, esse cartão de crédito vai se tornar nas nossas mãos, se a gente não tiver esse conhecimento, ele vai se tornar algo muito prejudicial. Porque, como eu disse, o cartão de crédito é algo bom quando você já tem um controle financeiro, quando você já conhece todos os seus gastos. Mas quando você não tem isso, quando você não sabe nem quanto você ganha, quando você não sabe nem quanto você tem de gasto fixo todo mês, aquele cartão de crédito ele pode gerar muitos transtornos na nossa vida. A gente às vezes vai comprando meio que sem controle, sem saber quanto está devendo exatamente. Aí quando chega no final do mês é que vê a fatura quanto deu, aí às vezes fica preocupado porque o dinheiro que recebeu não deu para pagar. Aí às vezes aquele investimento que você faz todo mês, vai chegar um certo mês que você não vai conseguir fazer porque você vai ter que usar aquele dinheiro para pagar a dívida do seu cartão de crédito. Então é isso que eu quero dizer para você nessa quarta dica. Não use cartão de crédito enquanto você não aplicar na sua vida essas duas dicas que eu falei, a número 2 e a número 3. Depois que você aplicar ela na sua vida, que você tiver com a sua, vamos dizer assim, organização financeira corretamente, certinho, aí sim, ele vai te ajudar em muitos casos. Eu sei que muitas pessoas às vezes dizem, não usa cartão de crédito, mas para mim, na minha visão, é uma boa opção. Contanto que você saiba quanto você tem de gasto fixo, você consiga viver esse degrau abaixo que eu comentei com vocês para sobrar algum valor para você investir, aí sim você consegue usar o cartão para tentar deixar o seu gasto tudo alocado num só lugar. Fica até mais fácil de a gente controlar. Mas mais uma vez eu digo, primeiro aplique na sua vida a dica 2 e a dica 3. E a dica mais importante para mim de todas, que é a dica número 5. Antes de falar para vocês a dica número 5, tá? Se você está me acompanhando aí até esse momento, não esquece aí de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece aí de deixar o like aí no vídeo, tá? Que ajuda bastante. Cada vez mais que vocês vão deixando o like no vídeo aí, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Ele começa a divulgar para mais pessoas, ele vê que as pessoas estão interagindo com o vídeo e percebe que aquele conteúdo é importante. Então eu peço a vocês aí, deixa aí o like aí. Se não for inscrito aí, estiver gostando do conteúdo, se inscreva no canal, porque ajuda bastante. Então voltando aqui para a quinta e última dica, e para mim a mais importante de todas, porque é ela que vai dizer se a sua liberdade financeira vai chegar mais rápido ou mais devagar. Se a sua conta está sempre no verde, vai ser algo sempre positivo e vai acontecer rapidamente ou não. Então qual seria essa segunda dica? Essa última dica, né, que seria a quinta dica. A quinta dica é o seguinte: trabalhe mais de 8 horas por dia. Parece meio soar estranho isso, né? Às vezes a gente tem o nosso emprego e geralmente as pessoas trabalham 8 horas por dia ou 44 horas por semana, né? Tem alguns que trabalham 9 horas de segunda a quinta e mais 4 horas e mais 8 horas na sexta. Tem outros que trabalham 8 horas por semana, mas tem que trabalhar o sábado e dá um total de geralmente 44 horas por semana. Uma média de 8 horas por dia mesmo. Por que eu digo trabalhe mais que 8 horas por dia? Porque digamos que você trabalha 8 horas por dia e você ganha uma média de R$3.000, como foi o meu primeiro exemplo lá. E você vai tirar 10% daquele valor para investir, que daria R$300. E todos os meses você vai investir lá R$300. E num dado momento, num certo tempo, você vai começar a acumular um patrimônio, que aquilo vai lhe render juros. Mas digamos que você consegue trabalhar mais do que isso. E quando eu digo trabalhe mais de 8 horas por dia, não é algo que você vai fazer por resto da sua vida. É algo que você deve fazer por um período de tempo para que você possa acumular aquele patrimônio mais rápido. Porque se você depender só daquelas 8 horas e daqueles R$3.000, você vai levar um certo tempo. Mas se você começar a trabalhar um pouco mais, se você começar a fazer alguma renda extra, ou no seu trabalho, você fazendo horas extras, se for o caso, se tiver, ou se você sabe fazer outra coisa e consegue fazer uma renda extra, e você vai ter que trabalhar algumas horas a mais, você vai potencializar esse seu crescimento financeiro. Então você vai perceber que você separava lá 10% do seu salário para investir. Se você começou a trabalhar por um determinado período de tempo, mais de 8 horas por dia, você vai conseguir investir mais de 10%. Vai ter momentos que você vai investir os 10%, vai ter momentos que você vai investir 15, 20, 30, quem sabe 40, quem sabe 50. Tudo depende do seu esforço.
E por que eu digo isso? De trabalhar mais de 8 horas por dia por um período de tempo, não é por toda a sua vida. Porque você vai passar, digamos que você passe aí mais 5 anos, digamos, eu vou passar mais 5 anos aí fazendo um trabalho extra de alguma coisa que eu sei fazer e eu vou pegar esse valor e vou começar a investir. Ou 10% desse valor extra que você ganha, ou quem sabe, se você for uma pessoa bem disciplinada, você pode pegar e dizer assim, eu vou fazer minha renda extra aqui, todos os meses eu estou ganhando R$1.000 com essa renda extra aqui que eu estou fazendo, com esse trabalho a mais, com essa hora extra a mais, e eu vou pegar esses R$1.000 que eu estou ganhando a mais e eu vou investir 80% desse valor, que daria o quê? R$800. Você já tem o seu patamar de vida, que você estava lá com o seu salário de R$3.000, você agora está tendo uma renda extra de R$1.000 e você decidiu pegar 80% daquele valor e investir. Então, quanto vai dar o seu aporte todo mês? R$800 mais R$300 que você sempre investe daqueles 10%, já daria R$1.100. Agora imagine fazer isso por 5 anos. Você investindo R$1.100 durante 5 anos, você teria aí aproximadamente R$100.000. Talvez até um pouquinho mais. Imagina aí, R$100.000 você conseguiu em 5 anos. Aqueles R$100.000 gerariam para vocês aproximadamente aí R$1.000 em rendimento todos os meses. Então você vê que aquele aporte de R$300, que é óbvio que ao longo dos anos vai aumentando, mas você conseguiu ali uma rentabilidade, uma renda passiva de aproximadamente R$1.000 todos os meses. E você conseguiu aquilo como? Trabalhando mais de 8 horas por dia, aplicando um valor maior todos os meses, para que num dado momento você volta à sua vida normal, trabalhe só suas 8 horas por dia, vai depender de cada um, de onde você quer chegar, quando você quer chegar, qual montante que você quer acumular. E isso vai depender da vida de cada um, mas se você fizer isso por um determinado período de tempo, que não vai ser toda a sua vida, você vai chegar a alcançar um patrimônio, a alcançar um objetivo que você traçou mais rápido do que aquele inicial, que seria 10% todos os meses. Então essa seria aí a quinta dica, e para mim a mais importante de todas, porque ela é o potencializador dos seus investimentos, é ela que vai dizer para você se você vai alcançar o seu objetivo com 2, com 3, com 5, com 10 anos, ou quem sabe até com 1 ano. Vai depender muito desse seu trabalho a mais, de trabalhar um pouco mais de 8 horas por dia para você alcançar aquele seu objetivo. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, falando um pouco sobre, manter a sua carteira sempre no verde, o que você precisa fazer. Então, se você parar, analisar esse vídeo, olhar essas 5 dicas e você aplicar elas na sua vida, você vai ver que a sua vida vai mudar. Talvez você comece a investir pouco, a gente fez um cálculo aí de R$300, talvez não seja a sua realidade, talvez a sua realidade seja R$200 por mês ou R$150 por mês, que parece ser tão pouco, A gente calculando aproximadamente R$200, renderia para vocês aí uma média de R$2 por mês, Parece ser pouco, mas eu digo para vocês, como já tem nesse canal, eu comecei com R$200, eu via todos os meses só aumentar R$2 de rendimento, mas eu percebi que ao longo dos anos você vai investindo, continua, e você vai aplicando essas dicas que eu falei para você, e você vai vendo que num determinado momento, aquele valor que era tão pouco, ele começa a crescer, e chega um momento que ele começa a crescer tão rápido que você às vezes nem acredita. Então esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Mais uma vez eu peço aí, não se esqueça de deixar o like no vídeo aí, não se esqueça de se inscrever no canal, se esse conteúdo fez algum sentido para você, se de alguma forma ele tem agregado algum valor à sua vida, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo também para que mais pessoas possam ter o conhecimento sobre educação financeira, sobre investimento e o quão é importante a gente investir parte daquilo que a gente ganha todos os meses, beleza? Obrigado aí, até a próxima.